Vivemos em um mundo que insiste em vender a espiritualidade como luz sem sombra, amor sem dor, ascensão sem descida. Mas a experiência humana desmente essa promessa. A cada passo, em qualquer área que investiguemos, as sombras nos encontram. Na espiritualidade, falamos de energias negativas, forças densas que nos testam. Na psicologia, Jung nos fala da sombra e do inconsciente coletivo. Na biologia, lidamos com a entropia, o desgaste inevitável do corpo. Na física, é a gravidade que nos prende, o peso que curva até a luz. Não importa o nome, a sombra sempre está presente. E quando tentamos fugir dela, acabamos em vícios, distrações, anestesias superficiais. A lição é clara: ou encaramos as sombras ou seremos movidos e devorados por elas. Por 2 milênios, muitos repetiram: Cristo morreu para nos salvar dos pecados. Mas olhando sem dogma, vemos outra realidade. Cristo não morreu para pagar pecados, como quem apaga uma dívida no papel. Cristo morreu porque o mundo é sombrio. Foi esmagado pelo ódio, pela inveja, pela traição, pelo medo e pelo poder corrupto. A cruz não é um passe mágico, é um espelho. Mostra até onde as sombras humanas podem ir. Cada cuspe, cada insulto, cada chicotada, cada prego é o reflexo de nossas próprias sombras. O medo que nega a verdade, a raiva que destrói, a inveja que não suporta a luz do outro, o conformismo que prefere soltar Barrabás em vez de encarar a mudança. A cruz não retira a sombra de nós. Ela nos mostra o que somos capazes de fazer quando não as reconhecemos. Séculos antes, Buda também encarou suas sombras, abandonou o conforto do palácio e viu a doença, a velhice e a morte. Atravessou a fome, a tentação, os ataques de Mara, senhor da ilusão. E só então despertou. Cristo, da mesma forma, viveu a pobreza, a solidão, a traição, a humilhação e a morte. E só então mostrou a ressurreição. Ambos nos ensinaram a mesma lição. Não há ascensão sem descida. A luz verdadeira só nasce depois de atravessar a noite escura. A cruz erguida, que vemos nos altares, simboliza a vitória, a luz elevada, a transcendência. Mas a cruz invertida representa outro caminho, o do mergulho consciente. Não é símbolo de blasfêmia, é símbolo de coragem, é o selo de quem aceita descer até as sombras para libertar-se delas. A cruz invertida diz: eu desço, eu olho para o que dói, eu enfrento o que o mundo esconde, e ao voltar, nada mais terá poder sobre mim. Esse é o verdadeiro caminho crístico, não negar a sombra, mas mergulhar nela sem deixar que o fluxo congele. Passaram-se 2025 anos e ainda não aprendemos o caminho crístico. Continuamos crucificando todos os dias, mas agora em palcos diferentes. As redes sociais são as novas colinas de Jerusalém. Nelas, diariamente, escolhemos entre soltar Barrabás, a sombra coletiva, a violência disfarçada, ou gritar crucifica-o contra quem ousa ser diferente. Não apenas repetimos a crucificação, ampliamos seu poder. O que antes era local, hoje é planetário. Uma frase, uma escolha, uma vulnerabilidade exposta pode ser linchada por milhões em segundos. A cruz não é passado, ela é presente, viva, digital. Cristo histórico foi o arquétipo, mas não é único. Existem milhares de Cristos anônimos em todas as épocas e lugares. Crianças
engolidas pela violência, mulheres silenciadas e abusadas, trabalhadores esmagados pela injustiça, povos perseguidos por sua fé, cor ou cultura, seres que ousaram brilhar e foram apagados pelo peso das sombras. Cada um deles é Cristo. Cada um deles carrega a cruz invisível da humanidade. O Cristo não é só um homem do passado, é um estado de ser que se repete sempre que alguém atravessa as trevas sem se vender a elas. Se as sombras são inevitáveis, qual é o sentido? O sentido é aprender a proteger o fluxo da vida. Não se trata de destruir as sombras, mas de não permitir que elas bloqueiem o rio em nós. O fluxo é o rio invisível que corre no coração. Quando ele flui, somos harmonia, presença, fonte. Quando ele congela, viramos pedra, ressentimento e escuridão. Proteger o fluxo é manter a música tocando no meio do caos, é ser rio em meio ao deserto, é atravessar as sombras sem deixar que o coração seque. Mas quem mantém o fluxo desperto atrai também o olhar da sombra, atrai vampiros, narcisos, cruéis. Assim como Cristo atraiu traidores e uma multidão que preferiu Barrabás, quem protege o fluxo pode ser crucificado também. Esse é o preço da missão crística, mas é uma crucificação diferente. Não para ser consumido pela escuridão, mas para testemunhar que, mesmo ferido, o rio continua a correr. No fim, a pergunta é: para que tudo isso? Qual o sentido para a alma? O aprendizado é simples e profundo. No plano superior não existe sombra. Por isso, precisamos vir aqui. No plano superior, tudo é harmonia. Por isso, precisamos aprender a recriar a harmonia dentro do caos. O que a alma ganha? A maestria de ser fonte, de manter o rio correndo mesmo no deserto, de mostrar, pelo exemplo vivo, que a sombra não tem a última palavra. O caminho crístico não é adorar a cruz, mas atravessá-la. Não é negar a sombra, mas mergulhar nela até que não possa mais nos mover. Não é viver em bolhas angelicais, mas no meio do mundo real, com suor, dor, injustiça e ainda assim manter o coração aberto. A cruz invertida é um mapa dessa iniciação, descida, confronto, transmutação, ressurreição. E o chamado, que ecoa há 2025 anos, é o mesmo: não repetir a crucificação dos outros, mas proteger o fluxo da vida em nós e ao redor. Um por todos e todos por um, até que o último retorne a uno. Namastê, gratidão.